Então tá, gente. Boa noite, né? Ou boa tarde, por aqui ainda tá, tá dia, tem sol. E todos os camaradas e todas as camaradas, todos, né? Sejam bem-vindos à nossa última roda virtual desse ano, a derradeira. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, para todos e com certeza também mais eu vejo assim, né, mais para os negros, mas claro, para nós também. Vamos falar sobre o patrimônio cultural negro. Então, para quem está chegando agora no Face, é um tema bem importante. Quiser compartilhar, vai ser bem bom, né? Para que outros camaradas tenham também acesso a essa informação. E o que acontece? A gente vai falar roçando, né? E a Tâmara também, conduzido ali pela mediação da Jo, e depois a gente vai abrir para as perguntas, né? Para quem tiver alguma pergunta específica, então é bem importante a participação de vocês. E antes de passar o berimbau aqui para a Jo, a gente aqui do Fórum, né, da Capoeira, segunda-feira nós vamos ter uma assembleia para os camaradas da região aqui da Grande Florianópolis, onde a gente vai ter a eleição para a nova comissão. Então, não vou me alongar aqui, né, sobre esse assunto. Para quem está no grupo de WhatsApp, a gente vai colocar o link ainda na segunda-feira para os camaradas da região participarem. E também quem quiser pode chamar ali no Face, pode chamar no Instagram, quem tiver o contato de alguém do fórum, chama lá também. Pegar aqui meu script. É isso, então agora recados dados, vou passar o berimbau aqui para uma grande camarada que é uma referência bem importante para mim no mundo da capoeira e que durante esse mesmo com o isolamento, o distanciamento social, pude estreitar laços ainda que virtual. E é isso, tá contigo o berimbau, João. Valeu, Kelly. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas, né, à nossa roda derradeira. Ops, deixa eu encontrar aqui. Essa roda, nós vamos falar sobre patrimônio cultural negro, né? E vou fazer uma pequena introdução, que em 20 de novembro de 2008, o Ministério da Cultura, através do IFAM, emitiu o certificado do ofício dos mestres de capoeira, registrado no Livro dos Saberes, como o que é exercido por aqueles detentores dos conhecimentos tradicionais dessa manifestação e responsáveis pela transmissão oral de suas práticas, rituais e herança cultural. No mesmo ano, no mesmo dia, né, a roda de capoeira também foi registrada, só que no Livro das Formas de Expressão. Esse fato, né, foi muito comemorado pela comunidade capoeirística, foi uma grande conquista para os capoeiras, para as capoeiras, né, pois a capoeira tornou-se patrimônio cultural imaterial brasileiro. Já em 2014, ela foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, né? Só que tiveram algumas opiniões contrárias, né? Teve algumas polêmicas em relação à capoeira ser Patrimônio Imaterial da Humanidade. Então, para jogar nessa roda, temos camaradas muito especiais. Nós temos a Tâmara Azevedo, cientista social pela UFBA, diretora de articulação do Conselho da Salvaguarda da Capoeira na Bahia e coordenadora do segmento de turismo cultural da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, onde atua no desenvolvimento e fortalecimento do turismo étnico afro e indígena. Compõe também a coordenação da Prodetur Bahia na construção da rede de turismo náutico e cultural da Bahia de Todos os Santos. Temos aqui também o nosso querido camarada Rossano Bastos, né? Ele é doutor e livre docente em arqueologia brasileira pela Universidade de São Paulo. Ele é um arqueólogo atuante no IFAM de 85 a 2019, nos seguintes temas: arqueologia, arqueologia preventiva, arqueologia de contrato, educação patrimonial e licenciamento ambiental e cultural, patrimônio cultural, direitos humanos e culturais.
e também foi o nosso consultor, né, no curso de cartografia social que o Fórum da Capoeira organizou em 2015, e também consultor do mapeamento social da capoeira, realizado pelo Fórum da Capoeira da Grande Florianópolis. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte da nossa roda, gostaríamos que Rossano e a Tâmara falassem um pouco da sua relação com o tema de hoje e sobre o patrimônio cultural no Brasil e o patrimônio cultural negro, dando alguns destaques para a capoeira. A gente pode começar com o Rossano? Com certeza. Me ouvem bem? Boa noite a todos e todas. Para mim é uma alegria poder estar aqui somando nessa live sobre o nosso povo, né, e tentando entabular aqui com vocês uma conversa sobre a importância do patrimônio cultural na formação da identidade nacional e na formação do Brasil. O patrimônio cultural é um projeto de nação. Ele é um projeto muito bem pensado através do Getúlio, que em 1937 resolveu aproveitar os arrobos da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi formulada por intelectuais como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e tantos outros. Então, ele, no sentido de construir essa brasilidade, ele encomendou ao Mário de Andrade, então, um projeto de patrimônio cultural. E o Mário fez um projeto vigoroso, um projeto plural, um projeto que contemplava toda a diversidade da cultura brasileira, no sentido de amalgamar, né? Fazer um amálgama de tudo isso que nós tínhamos no Brasil para fazer com que esse patrimônio se revertesse num lugar de pertencimento, num lugar de amor, num lugar de acolhimento, né? Uma vez que as origens da colonização brasileira trazia no seu bojo uma história e uma estrutura escravagista absolutamente cruel, um dos últimos países a acabar com a escravidão, né? E de uma maneira bastante desarrazoada, né? Sem dar aos negros nenhum direito a nada. Então, o patrimônio ele se coloca nesse sentido de afirmação dessa identidade, de afirmação dessas pessoas, de afirmação do lugar de ser no território, né? O patrimônio é, acima de tudo, um lugar de disputa, um lugar onde você coloca as coisas, reivindica as coisas que você operacionaliza no território. Então, claro, o projeto do Mário de Andrade ele foi rapidamente absorvido pelas elites governamentais e ele acaba se tornando um lugar de referenciamento daquilo que a gente vai chamar dos monumentos e da memória das elites. Então, durante muitos anos, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que passou por diversas transformações, com o instrumento do tombamento, que já é inaugurado lá em 1937, que é o Decreto-Lei 25, que faz o tombamento de edificações e de patrimônio edificado e de lugares. Ele abre um leque de proteção a objetos, a monumentos e a locais ligados essencialmente
as elites aristocráticas, então, com a proteção de casarões, fazendas, seguramente retirando as senzalas. Ele protege aquilo que a gente chama do monumento das elites eclesiásticas. Então, ele protege o barroco e o rococó em Minas, na Bahia, no Pernambuco. E ele protege o patrimônio das elites militares, com a proteção e o tombamento dos fortes, das fortalezas e dos fortins. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que este lugar do patrimônio é um lugar de disputa, é um lugar que serve, né, enquanto aparelho ideológico de Estado, ele se presta à confirmação de territórios, ele se presta à confirmação de lugares, ele se presta à confirmação de identidades. Então, ao longo do tempo, a gente vem sofrendo modificações e o nível de tensão vai sendo colocado pelos negros, pelos indígenas. E em 1964, então, o Congresso Nacional faz uma legislação para a proteção dos sítios arqueológicos. Mas esses sítios arqueológicos estão muito ligados aos sítios pré-históricos, né? Não dando visibilidade aos sítios da diáspora africana e dos ciganos e de outras populações. Mais tarde, com o desenvolvimento ainda, com a atuação nossa, alguns sítios arqueológicos de outra natureza começam a ser registrados, como os quilombos, como os lugares onde os negros tinham os seus lugares de resistência. E, finalmente, no ano 2000, é publicado, então, o Decreto 3551, que é um decreto que vai incidir particularmente em cima do patrimônio imaterial, né? E ele vai, então, propiciar que as manifestações de cunho da diáspora africana, ela vai, então, ter o seu lugar. Então, como a companheira Jo falou, a roda da capoeira e o ofício dos mestres da capoeira vai entrar então nesses livros que são agora fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Vejam vocês que desde 88, com o artigo 216 da Constituição, o patrimônio cultural já é imbuído de todos os elementos que fazem referência à formação da sociedade brasileira. Então, desde lá, né, já havia, o legislador já previu, né, um reconhecimento dessas matrizes que estavam sendo negligenciadas desde 1937 até 2000, né, mais de 60 anos, onde o patrimônio era somente o patrimônio da elite. Porque o que é o patrimônio? O patrimônio é aquilo que você cresce e você identifica como aquilo que é seu, que lhe é referência. Então, é o nome da rua, é o nome da praça, é o nome do jardim, é o nome do edifício. Então, isso que vai naturalizando a sofisticação do mando. E aí, obviamente, que as manifestações do samba de roda, do povo do terreiro, da capoeira, eles eram esquecidos. É bom que se diga que, durante muito tempo, a capoeira foi tida como um lugar de malandragem, inclusive proibida por lei.
faz muito pouco tempo, e esse tempo é o tempo de agora, é este ano, que o Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tinha todas as apreensões feitas pela polícia nos terreiros, nas casas de samba e na capoeira, onde a polícia fez um acervo fantástico e monumental sobre tudo que ele aprendeu das manifestações da cultura afro-brasileira. E foi recentemente que conseguimos transferir todo esse acervo para o Museu Histórico Nacional, convidando os alorixás, os babalorixás, para fazer a introdução, a introjeção de todo esse material que foi apreendido desde que o mundo é mundo, né, para que, então, a população afrodescendente pudesse se apropriar daquilo que era legitimamente dela e era objeto dos seus fazeres ancestrais. Então, o patrimônio percorre este caminho, né? E ele vai só no ano 2000, aonde ele vai fazer esse reconhecimento da capoeira. E esse reconhecimento é um reconhecimento, eu diria que a capoeira ela é um dos ícones de consolidação da nação brasileira, e o reconhecimento dessa capoeira enquanto patrimônio da humanidade é um reconhecimento ímpar das manifestações que os negros escravos fizeram neste país. Eu não consigo entender como alguém pode ser contra isso. Até consigo, porque nós temos, né, o famoso aqui, o capitão do mato, né? É aquele que faz o trabalho do branco, sendo negro, faz o trabalho do branco e oprime os seus próprios camaradas de cor e de raça, né? Então, eu consigo entender porque muitos se manifestaram contra o reconhecimento internacional da capoeira. Capoeira é reconhecida, não existe um lugar neste país, nesse Brasil, nesse globo, nesse mundo, que você chegue e não escute um pandeiro e um birimbau tocando. E isso é a cultura que está sendo levada, é o modo de fazer, é o modo de falar, porque falar é um modo de ser de uma população, e é isso que é levado pelo mundo inteiro. Então, faz parte, né, esse reconhecimento do Brasil, da capoeira como patrimônio da humanidade, só deve nos encher de orgulho. E, claro, nós estamos vivendo um momento absolutamente difícil, né? O momento da terraplanismo, e, recentemente, faz poucos dias, o diretor de patrimônio imaterial foi exonerado do seu cargo, exatamente esses que pensa o patrimônio cultural afrodescendente, indígena, cigano, que pensou o tombamento e o registro da roda de capoeira, do ofício dos mestres de capoeira, foi substituído por um pastor, né, que tem, notadamente, um viés religioso que não combina com esse tipo de atividade, uma vez que essa é uma atividade plural, uma atividade que tenta trazer para o bojo, né, da nossa brasilidade todos aqueles elementos que foram sufocados durante anos, que foram objetos de polícia, que foram objetos de legislação e foram objetos de apreensão e de condenação dos nossos camaradas e dos nossos ancestrais. Então, é muito ruim que a gente esteja vivendo novamente essa onda, né, obscurantista, né, que traz elementos de repressão e de desconsideração
da riqueza desse país. Outro lugar que foi reconhecido como patrimônio da humanidade, que também pertence ao nosso povo ancestral negro, é o Cais do Valongo, aonde chegavam os negros escravizados. Ali, no Cais do Valongo, né, no Rio de Janeiro, que era chamado Cais da Imperatriz, foi onde chegaram, né, milhares, milhões de negros, metade mortos, enterrados em sepultamentos sanitários nos cemitérios dos Pretos Novos. Este também é um lugar reconhecido pela humanidade como um lugar onde está o umbigo brasileiro. Ali, naquele lugar, né, os judeus têm lá o Muro das Lamentações, os ingleses têm o Stonehenge, os maias têm as pirâmides, os egípcios têm Kelps, Khafre e Mycerinos, e nós temos lá, neste lugar, o nosso umbigo, que é o Cais do Valongo. É lá, é para lá que deveria se mudar todo o Brasil. É lá onde está o nosso reconhecimento. É lá, naquele cais feito de pedra, suor e sangue, que nasce o Brasil. Este Brasil construído por mãos negras. Este Brasil que por muitos e muito tempo desconheceu essa ancestralidade negra. E que, infelizmente, estamos vendo dia após dia o genocídio da população negra, dos jovens negros, né? E o patrimônio é um lugar de reflexão para que a gente não deixe mais a nossa juventude morrer nesse projeto de genocídio. Este é um projeto perverso, é um projeto antidemocrático, é um projeto de não reconhecimento da diferença e da alteridade. Então, eu penso que esta resistência que a capoeira fez nas senzalas, que ela fez nos terreiros, como lugar de passagem de conhecimento, de ancestralidade, ela tem que resistir nesse momento, ser ressignificada, para que este momento que a gente esteja vivendo não seja o pior momento nosso depois da abolição da escravidão. Nós precisamos hoje, né, é urgente que nós tomamos as rédeas, tomamos nas nossas mãos o nosso destino, né? E o nosso destino, ele tem lugar de contar, ele tem lugar de história. E esse lugar é o lugar da capoeira, é o lugar dos terreiros, é o lugar de samba de roda, é o lugar onde nós estaremos cantando, dançando e dizendo do direito da nossa existência. Então, é fundamental de que este movimento, esse patrimônio negro, ele precisa ser reivindicado por nós negros, né, enquanto uma bandeira, né, de reconhecimento de ser e estar no mundo, né? E a gente não precisa de pedir permissão, nós vamos existir. Queria aqui, com esse primeiro momento um pouco incisivo, dizer para vocês um pouco do que eu estou entendendo, o que esse patrimônio cultural negro representa e precisa ser reconhecido absolutamente, primeiro por nós negros e depois pelos outros. Valeu, Rossano. Queria dizer que é muito importante a gente te ouvir, porque não só por esse relato histórico, né, de onde que vem, né, a história do patrimônio, mas essas tuas palavras dão força para a gente continuar na resistência, né?
porque no dia a dia não é fácil ser uma capoeira, um capoeira, né? E é importante a gente saber de que lado que a gente está. Então, te agradeço muito as suas sábias palavras aí. E queria dizer que quem quiser fazer pergunta, dá para colocar pergunta lá nos comentários do Facebook, né? Também queria dar um salve para o Mestre Pinóquio, que está presente, nosso querido, meu irmão Mestre Pinóquio, está presente na roda. E agora vamos escutar a linda Tâmara, né, que a gente conheceu agora, né? Seja bem-vinda à nossa roda, Tâmara. Obrigada, mestra Jo, pelo convite, pelo carinho, pela atenção. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Professor Rossano, sabe que agora o senhor tem uma fã aqui na Bahia, viu? Um abraço a todos e todas que estão nos assistindo, né? Um abraço caloroso aqui no nosso Nordeste, da nossa Bahia, né? E dizer que temos um tema pela frente hoje que é um tema muito caro para a gente, para todos nós, né? Que é justamente a questão do patrimônio negro. Existe uma diferença, né? E aí está vendo um pouco do histórico, do exercício, né? O que é a salvaguarda, né? O que é a salvaguarda de um bem? Para que serve a salvaguarda de um bem? Todo esse processo de patrimonialização que o professor Rossano acabou de falar para a gente, como ele se transformou a partir de 2006 e como ele transformou a vida de milhares de negros e negras no Brasil, né? Nós estamos falando de uma lógica que antes pertencia apenas às belas artes, que não dialogava com a cultura negra, né? Nós estamos falando de algo que foi criado, mas não foi criado para que as nossas culturas, né, para que as culturas que fazem parte desse universo da diversidade brasileira pudessem acessar, né? Patrimônio imaterial é algo que a gente começou a ouvir, ser largamente discutido e falado a partir do momento em que nós tivemos um governo democrático e que nós fizemos parte desse governo democrático e que nós transformamos, né, à medida que o racismo institucional poderia nos deixar, digamos assim, transformar. Então, é importante que a gente tenha um corte nesse processo de patrimonialização, porque antes a patrimonialização pertencia a uma cultura europeizada, né? A um universo branco imaterial, né? Quando a gente entra num processo mais democrático, que começa a discutir os outros bens, vem à tona, né? Os outros bens vêm à tona e as nossas necessidades vêm à tona. Como construir um processo de uma salvaguarda de um elemento como a capoeira, que no estado da Bahia, por exemplo, está presente nos 417 municípios, né? Como criar uma política pública que dialogue com esse universo, que garanta que esse universo seja verdadeiramente reconhecido. Ora, entre os nossos desejos, os nossos sonhos e a realidade, muita água rolou debaixo dessa coxa, né? Então, foram momentos onde nós tivemos discussões profundas, né, mobilizadoras, que garantiram uma série de possibilidades, não só para a capoeira da Bahia, mas dando régua e compasso, como sempre, para a capoeira do Brasil. O nosso processo de salvaguarda aqui foi um processo que mobilizou mais de 17 territórios, que, ao final, elegeu 36 membros da salvaguarda, entre capoeiristas, sociedade civil organizada e poder público. Então, nossa salvaguarda tem a presença do Estado da Bahia, tem a presença das prefeituras que dialogam mais diretamente com isso, e os órgãos institucionais federais também. Nessa luta, muitas vezes, e aí a gente pode até dar uma risadinha, né?
e dizer, meu Deus, né, se a gente soubesse disso antes, talvez a gente não tivesse se posicionado dessa forma. Mas muitas vezes nós questionamos. O Estado quer tutelar a capoeira através da salvaguarda? Né? Quando a gente está num processo democrático, a gente diz, olha, o Estado quer nos tutelar, o Estado quer nos dizer o que nós queremos fazer. Né? E, atualmente, o que é que o Estado quer de nós? A nossa invisibilidade, mais uma vez, porque todo o fio condutor está nos levando a crer sobre isso. Não é verdade? Então, assim, quando o professor Rossano fala sobre a questão do acervo da Polícia Militar do Brasil, né, chega a ser algo absurdo, porque nós sentimos claramente o processo de desapropriação cultural que passou o nosso povo, de tentativa de desapropriação cultural. Né? Esse acervo, professor, foi descoberto por causa de um pai de santo chamado Tatancelmo, né? Que é descendente de Jubiabá. Jubiabá, ele existiu. Né? Jubiabá dos livros de Jorge Amado, né? Jubiabá da música de Jerônimo, né? Ele existiu, assim como grandes referências que querem colocar no lugar da lenda, do folclore, quando na verdade são os nossos verdadeiros heróis e heroínas, aqueles que sustentaram a nossa cultura, né, e que derramaram sangue para que nós estivéssemos aqui hoje, falando sobre esse assunto. Então, foi a cadeira de Jubiabá, né, que puxou de dentro daquele acervo da Polícia Militar Brasileira, né, as outras possibilidades de nós vermos nossos bens serem devolvidos à sua raiz, aos seus espaços de direito. Né? Então, não é só o acervo da Polícia Militar do Brasil que tem elementos do candomblé. Há muito pouco tempo, o professor Xavier Vantan, da Universidade do Recôncavo da Bahia, ele descobriu um acervo gigantesco nos Estados Unidos, com músicas, filmes e registros dos nossos antigos candomblés. Esse arcabouço de memória que foi retirado da Bahia e levado para outros lugares, ele precisa ser devolvido a esse espaço territorial, porque é o patrimônio que pertence ao nosso povo. Né? Então, são idas e vindas, né, desse processo patrimonial. Aqui nós temos por ser um celeiro cultural, por ser um espaço de resistência histórica, né, o Estado da Bahia, ele é um espaço de resistência histórica, né? Nós temos ainda muitos bens que foram patrimonializados e que estão em processo de patrimonialização. O último deles, né, que foi patrimonializado a nível nacional, foi o Bembé do Mercado. O Bembé do Mercado, que acontece desde 1884, quando da assinatura da Lei Áurea, e os negros, né, João de Obá, ele, quando soube que havia sido assinada a escravidão, ele chamou todos os escravos para se reunirem no mercado de São Paulo, o espaço onde eles eram vendidos como animais, né, para realizar um grande candomblé. Então, o Bembé do Mercado, ele é o último bem nosso que foi patrimonializado a nível federal, né, pelo IPHAN. Mas a gente já vem sentindo, dentro desse processo, as mudanças do IPHAN, né, que já refletem diretamente nas relações com os bens. Então, em 2018, no nosso recurso aqui para a Capoeira da Bahia, né, que era de R$120 mil para realizar encontros e atividades, enfim, né, que a gente teve esse cuidado de construir junto ao plano plurianual do governo federal e garantir esses recursos para que o processo de salvaguarda não parasse, foi cortado em 50%. No ano de 2019, a gente já não tinha mais recurso. Agora, em 2020, que disseram que iam resgatar essa possibilidade, nós pedimos que transformassem o recurso da salvaguarda em cestas básicas e premiações para os mestres, atendendo à urgência
né, da pandemia e não recebemos sequer resposta. Portanto, o IPHAN abandonou a própria sorte os bens patrimonializados. Se a capoeira da Bahia está passando por este processo, imaginem vocês as salvaguardas dos demais estados. Então, é importante que, nesse momento, nós saibamos quem é o nosso inimigo real. Porque este processo é um processo de diminuição do prestígio da cultura do Brasil. A cultura do Brasil foi colocada numa caixa e deixada no canto do esquecimento por esse governo. Subalternizou a cultura na relação com o turismo. Isso não tem cabimento. Quer dizer, é um item, né, de 10ª categoria. Uma categoria. Pouco interessa o que se produz de cultura nesse. Essa é o que está estabelecendo, né? É um processo de evangelização e limita mentes, corpos, né? E o nosso futuro enquanto nação. É importante que a gente observe, né? E enquanto capoeiristas, enquanto pessoas que dialogam com os bens materiais e imateriais, com os nossos patrimônios, né? Que foram construídos pelos nossos antepassados, que nos deixaram isso, né? Como uma garantia de reafirmação de nossa cultura, e nós nos posicionemos. Então, esta semana, né, o presidente da Fundação Palmares retirou uma série de nomes importantíssimos da lista de personalidades negras do Estado brasileiro. Quem é ele para tirar Antônio Carlos Bobô do Ileaie de uma lista como essa? Será que ele não sabe a importância que esse bloco tem para a transformação de vidas, corpos e mentes e para a libertação de um povo? Será que a gente vai ouvir isso o tempo todo calado, esse tipo de postura, e não vai tomar uma postura nacional em relação a esse escárnio que está sendo feito com a cultura negra brasileira? Nós não podemos nos calar. Atualmente, o IPHAN vale menos que um departamento de promoção do turismo do Brasil. Um órgão de fundamental importância para a garantia, né, do processo de nação que está colocado para a gente, né, através dos seus patrimônios. Não é possível que a gente admita que o Departamento de Patrimônio Imaterial seja dirigido por um pastor evangélico neopentecostal, que tem como princípio a negação da nossa cultura. Não é possível. É necessário, Jô, e aí eu já lhe faço um apelo, vamos fazer um abaixo-assinado a nível nacional, vamos para cima e vamos questionar. Nós não podemos ficar calados enquanto nós estamos vendo a nossa cultura ser totalmente esfacelada por esse desgoverno que está aí. É importante dizer, e já falando um pouco do patrimônio imaterial brasileiro e dessa, digamos, incompatibilidade, né, em termos de um DPI, um evangélico neopentecostal, é importante que se lembre, né, que o terreiro do Gantuá, o Memorial Mãe Menininha, é um patrimônio nacional. É importante que se lembre que o terreiro da Casa do Xumaré, que tem mais de 100 anos, é um patrimônio nacional. É importante que se lembre que o terreiro da Casa Branca e a Praça de Oxum são patrimônios nacionais, que a Irmandade da Boa Morte e a Festa da Boa Morte é um patrimônio nacional, e que nós não vamos abrir mão da nossa essência e da nossa raiz por um governo que, infelizmente, não dá à cultura a sua devida
o seu devido prestígio. Então, eu encerro aqui minha fala, né, bastante indignada com o atual cenário da cultura no Brasil. Quero dizer que o governo do estado da Bahia, através do Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural, o nosso IPAC, né, que também tem o mesmo tempo que o IFAM de História, ele tem assumido determinadas funções que seriam do IFAM para que o processo de salvaguarda não se estanque, né, e que nós não percamos todo esse processo de construção que começou em 2008, portanto, tem 12 anos de lutas acumuladas, né? E de conquistas acumuladas também. Então, é mais ou menos isso. Vou encerrar minha fala, colocando à disposição para perguntas, respostas, né? Para que a gente possa abrir um diálogo em torno dessa questão. Muito obrigada. Valeu, Tâmara. Suas reflexões vêm bem ao encontro do que o coletivo do Fórum pensa, né? Do que a gente está vivendo nesse momento, porque estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Muito difíceis. E além da pandemia, né, onde os grupos, os mestres e mestras da cultura popular estão sofrendo muito, né, tanto financeiramente quanto socialmente, né, emocionalmente, o povo está sofrendo muito com esse desgoverno que é feito das elites, né? Um governo de homens brancos cruéis, né? E com muitos retrocessos, né? Com muitas perdas de direito conquistados com muita luta, né? Então, era a minha pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta que vem ao encontro disso que tu falou agora, né? Na área cultural, né? Que acho que o impacto teve um grande impacto desde do golpe parlamentar e midiático quando derrubaram a nossa presidenta Dilma, né? O impacto na cultura, né? Na cultura popular está sendo muito grande, né? Então, o desmonte dos pontos de cultura, né? Tudo que foi conquistado, a extinção do Ministério da Cultura, né? O sucateamento, né? dos órgãos, né? Eu estou muito preocupada com o IFAM, né? O que vou fazer com o IFAM? Eu acho que o Rossano pode dar falar alguma coisa sobre isso, que eu fico muito preocupada, né? Eu tenho medo, assim, que não, vão acabar com o IFAM, porque eles são capazes de tudo, né? Não sei como é que... Então, como vocês estão vendo nessa conjuntura nacional em relação também à continuidade do processo de salvaguarda, né? Não só da capoeira, como de todas as outras manifestações afro-brasileiras. Então, seria essa a minha pergunta. Não sei quem quer falar primeiro. Pode ser a Tâmara? Bom, a gente não pode se iludir, né, Ju? É importante que, nesse sentido, nós sejamos bastante pragmáticos. Nós não podemos nos iludir. Nós estamos vendo, desde o golpe de 2016, né, que foi um golpe judicial, né, e midiático, todo o processo de políticas públicas, e aí a gente não fala só da política pública da cultura, mas a gente fala das políticas públicas de uma forma geral. Todo o processo de políticas públicas está parado, estagnado, quando não está sendo negado, né? Então, é bom que a gente não tenha essa ilusão de que nós vamos dar prosseguimento à salvaguarda por via do IFAM nos próximos anos, durante esse governo. É importante que a gente não tenha essa ilusão. E foi por isso que nós aproveitamos desse processo da Lei Aldir Blanc, né? E o IPAC fez um projeto, abriu um edital exatamente para os bens imateriais da cultura baiana, que garante a gente dar a continuidade ao processo de salvaguarda, mesmo não estando linkados ao IFAM. Então, nós buscamos o nosso plano B. Nós não podemos deixar
que essa pressão política que está sendo feita em cima das culturas negras, em cima dos patrimônios negros, façam com que nós passamos a dar um passo atrás. Não, muito pelo contrário. Acho que o processo agora é parar, avaliar, pôr os pés no chão, não se enganar, né? Não se enganar que os próximos anos nós vamos sofrer vertiginosamente duras críticas, né? E a gente sabe que o processo de patrimonialização ele tem um prazo. Muitos dos nossos bens vão entrar em revisão de patrimonialização, de registro, e possivelmente não voltarão a ser registrados. Então, é importante que a gente que está no processo de salvaguarda tome esse, como a gente diz aqui na Bahia, esse peão na unha, né? E vá buscar apoio e alternativas para a manutenção deste processo que nos é caro, porque foi um processo de construção verdadeiro. Então, que a gente não deixe passar e que crie a possibilidade de captar recursos, garantindo assim a continuidade dos processos de salvaguarda nos estados. Bom, eu poderia acrescentar, parabenizar aqui a Tâmara por essa excelente fala dela e dizer para vocês que eu vou aqui usar um pensamento do Gramsci. Nós estamos num tempo em que o antigo está morrendo e o novo ainda não nasceu diante dessa pandemia. E este é o tempo dos demônios. Este é o tempo em que surgem os monstros. É isso que nós estamos vivendo. Então é necessário uma organização do povo negro, das instituições que estão ainda do nosso lado, de governos que estão comprometidos com a salvaguarda do patrimônio cultural negro, para que a gente faça um movimento de resistência, né? Esse movimento ele precisa sair, ele precisa denunciar, mas ele precisa sair disso, né? Ele precisa se organizar, e eu acho que nesse momento a salvaguarda da capoeira, que é uma coisa internacional, ela deve ser buscada internacionalmente um apoio, já que ela é patrimônio da humanidade, né? Ela vai servir, esse patrimônio da humanidade vai servir exatamente para isso nesse momento, para que nós, os negros, né, vamos poder ir na ONU, na Unesco, no ICOMOS internacional e exigir que o nosso patrimônio negro seja respeitado. Não será uma luta fácil, como diz a Tâmara, né? Mas ela precisa ser feita. Ela foi feita em outros lugares, ela foi feita atrás e ela vai precisar ser feita novamente, né? E o processo de conscientização, de sensibilização política é uma tarefa constante que nós precisamos fazer com o nosso povo para que ele não perca de vista de que as nossas vidas, o nosso ser, o nosso estar no nosso território depende dos nossos marcadores culturais, depende da gente garantir que eles continuem existindo. E para isso a gente precisa mobilizar todo o nosso povo para que ele possa ajudar a garantir isso. Nas escolas, nos terreiros, nas rodas de samba, nas esferas políticas, internacionalmente, a gente deve fazer ações. Eu arriscaria dizer que nós deveríamos ter, né, eu acho que é uma sugestão que eu lanço para o Fórum de Capoeira, o Dia da Resistência. A gente deve mobilizar no Brasil inteiro, internacionalmente, quando todos os birimbás vão tocar na porta do Congresso, na porta do Palácio do Planalto,
na porta de todos os palácios, em todas as ruas, reivindicando e denunciando o desmonte e a perseguição e esse projeto de genocídio do povo negro. Certo, Luciano. Falta para os capoeiras e para as capoeiras, né? A gente, a nossa última roda, antes dessa aqui, a roda que foi realizada em novembro, né? Foi justamente sobre capoeira e política. Né? O que tem a ver a capoeira se envolver com política? Né? E aí a gente vê uma certa fragilidade, né, no mundo da capoeiragem, né, de a gente ir atrás, né, dos nossos direitos e a luta mesmo, né? Não só lutar na roda, né, mas lutar também na vida, né, e ir atrás desses direitos. Então, a gente queria abrir uma rodada, vou perguntar para a Kerly aqui se surgiu alguma pergunta. Chegou sim, já está chegando pergunta Tem um comentário do Anzol, né? Comentário do Anzol. Tem comentário do Anzol. O Anzol, aluno do mestre Habibs. Obrigado tem também ao um fórum por esse comentário momento. Aqui do... Posso ler? Pode, segue, Ju. Obrigado ao fórum por esse momento de reflexão e resistência. Nos dá força para seguir em frente. O Jefferson, nosso camarada. Lembro de quando morei no Nordeste, de Amaralina. Ligava para a rodoviária e atravessava o Vale das Pedrinhas, Areal, Santa Cruz. Via barracos e papelão, para você ver. Agora uma pergunta do nosso querido mestre Pinóquio. Cais do Valongo, incrível como não ensinam isso nas escolas. A capoeira é minha escola. Né? Não sei se vocês gostariam de comentar sobre... A gente tem... Exatamente. O Cais do Valongo foi recentemente incorporado ao elenco do Patrimônio Cultural da Humanidade e a gente não pode esperar que isso vá constar nos livros. Nós temos que fazer os livros. Se a gente quer que isso conste nos livros da escola, nós temos que fazer esses livros. Nenhum branco vai falar do Cais do Valongo em livro de história. Eles vão começar sempre que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Eles não vão dizer que quando os portugueses estiveram aqui, tinham mais de 20 milhões de indígenas aqui. Eles não vieram descobrir nada, eles vieram invadir, tomar posse de uma terra que não era deles. Então, o conhecimento, os livros e tudo, isso é tarefa nossa. É interessante que o Brasil é o único país no universo inteiro, na Terra inteira, em Gaia inteira, nos 5 continentes existentes neste planeta, que é capaz de você fazer até um pós-doc sem ler um autor negro. Que dirá a escola? Aí, quando o professor Rossano diz, essa é uma tarefa nossa sim. E, principalmente, mestre Pinóquio, das lideranças, das pessoas que aprenderam a ler para ensinar seus camaradas. Essa é uma tarefa nossa e nós vamos precisar contar a nossa história. Né? Nós já estamos contando a verdadeira história sobre nós mesmos. Então, esse processo de produção, que tem que estar baseado, né, na experiência e na memória social, né, dos integrantes dessas comunidades, ele hoje é fundamental para que nós possamos dar um passo, né, à frente na luta da diminuição das desigualdades. Porque quando me dizem o seu herói é branco, né, e não me dizem você tem várias heroínas negras, você tem vários heróis negros, eu não me identifico.
né? Eu jamais poderei desejar ser uma heroína do meu povo. Meu povo não tem herói. Os heróis são todos brancos, né? Eu jamais posso desejar ser uma prefeita. Eu jamais posso desejar ser uma presidente da República, porque eu não tenho essa referência. Então, eu acho que agora é um trabalhinho de formiga que nós vamos ter que fazer. Trazer essa responsabilidade para a gente e contar a nossa própria história. E ressignificar o que é de verdade o conhecimento gerado dentro da universidade e para que ele serve. Se é só para nos limitar ou se é para fazer-nos avançar para algum espaço de melhoria socioeconômica. Valeu, Tâmara. Kelly, tem mais alguma pergunta? O pessoal está tímido hoje para perguntar. Peraí que eu estava falando, estava no mudo aqui. Eu estava até assim para eu perguntar, né? Depois ali do mestre Pinóquio, da pergunta que a gente colocou, eu ia fazer uma pergunta. E daí, nesse ínterim, o professor Rossano, né, acabou respondendo, que eu ia perguntar assim, o que a gente, né, tipo, por exemplo, aqui eu estou falando como capoeirista, né, não em nome do fórum, assim, mas eu ia perguntar o que eu, enquanto capoeirista e alguém recente, né, de estar praticando há pouco tempo, o que eu posso fazer, né, para ter um pouco mais de informação. Aí o professor falou assim, vá na fala dele, né, sem saber ele me respondeu. Então, ele foi dizer assim, vá procurar, vá ler. E depois a Tâmara também já emendou e eu senti como uma resposta para mim também, que tipo, vá ler autores negros, né? Para conhecer o ponto de vista de quem vive, né? A situação. Sim. E é isso, gostei bastante. Se vocês quiserem complementar, por favor, à vontade. Capoeira precisa saber quem foi Pastinha, quem foi Mestre Bimba, ela precisa se apropriar disso, de todos os grandes mestres de Camisa Vermelha e tantos outros que a Bahia nos deu e nos legou. Isso é fundamental. Não é possível fazer uma capoeira para exibição e sem conhecer o verdadeiro motivo que é a resistência. Capoeira é resistência. Foi feita dentro das senzalas, foi ali que a coisa começou. Então, ela não pode perder esse espírito, né? Esse espírito insurgente, esse espírito que conseguiu trazer o nosso povo até aqui. É disso que nós estamos falando. Então, bom, aos capoeiristas, eu gostaria de dar um conselho, né? Enquanto capoeirista, enquanto uma pessoa que tem cerca de 2 décadas bebendo de uma água limpa, cristalina, né? E me dá a possibilidade de errar menos. Né? Eu sou aluna do mestre Curió, do alto dos seus 83 anos de idade e dos seus 70 anos de vida dedicada à capoeira. Um dos mestres mais antigos vivos, um dos baluartes da capoeira da Bahia, do Brasil e do mundo. E mais do que isso, um homem que, sem saber ler e escrever, foi capaz de gestar uma política pública. Porque quem primeiro falou em salvaguarda de patrimônio para a capoeira foi esse homem que não sabia ler nem escrever, que foi pedir a Kofi Annan na ONU, na presença do ministro Gilberto Gil, que garantisse a patrimonialização desse bem no mundo, que ele já tinha se espalhado no mundo inteiro. Foi um homem que mal sabia ler e escrever, que uma vez disse assim, a capoeira vai tomar o mundo. E os alunos brancos dele, da escola de medicina, diziam, esse preto tem cada ideia. Imagina se a capoeira, esse negócio aqui que a gente faz no Pelourinho, no meio das putas e traficantes, vai tomar o mundo.
Sabe quem era esse homem? Mestre Bimba. E ele sabia que a capoeira ia tomar o mundo. Ou aquele outro, franzino, magrinho, que jogava com o corpo, mas jogava muito mais com a mente, que se baseou na filosofia para falar sobre as raízes culturais, sobre a capoeira Angola. Quem é esse homem? Ele é Pastinha. Então, o meu humilde, né, conselho que eu posso dar aos capoeiristas e às capoeiristas, porque as mulheres também têm seu espaço na capoeira, conversem com o mestre de vocês. Ele é o melhor orientador que vocês podem ter, sem sombra de dúvidas. E se por um acaso não for suficiente, recorra a um mais velho. E se por um acaso não for suficiente, vem aqui na Bahia. Passa aqui um mês com a gente em imersão cultural, tendo contato com o mestre Olavo, tendo contato com o mestre Itapuã, com o mestre Curió, com Boca Rica e com outros tantos que podem ainda verter a água limpa da praia para vocês. Então, esse é o meu grande ensinamento da capoeira, professor Rossano. Ainda não está no livro, assim como do candomblé também não. Quem quiser saber como é que se faz um santo, tem que fazer um santo. Jamais saberá antes de fazê-lo. Então, experimentem, busquem. Nós temos raízes muito mais profundas do que essa frondosa árvore que a gente pode ver hoje espalhada em 162 países. A raiz dessa árvore, que está em 162 países, dando frutos e espalhando sementes, é muito maior do que a copa dela e muito maior do que os frutos que ela ainda pode dar. Então, fica aqui o meu conselho aos capoeiristas que querem preservar a sua arte. Valeu, Tâmara. Se não fosse a pandemia, da manhã tu podia me esperar aí, que eu já estava aí. Pegar aquele mas está tudo funcionando, nós estamos adaptados ao novo normal. Mas ainda... Então, sejam bem-vindos. Tá bom, valeu. Kelly, tem mais alguma pergunta para a gente... Chegou sim, uma pergunta aqui do Anzol, do Douglas, deixa eu botar na tela. A partir deste olhar sobre o patrimônio, qual recado vocês deixariam para a capoeira gospel? Não sei quem quer responder. Eu acho que a capoeira gospel é uma contradição, né? Dentro do universo da capoeira, uma vez que a capoeira é um elemento que vem dos terreiros e vem da resistência negra e vem das senzalas. O gospel aí, enquanto religiosidade branca, é uma apropriação da capoeira, da legitimidade da capoeira sendo reintroduzida dentro de um outro universo que não é esse universo da resistência do povo negro. Eu não compartilho dessa capoeira gospel como um lugar de resistência. Eu daria um conselho à capoeira gospel e os seus praticantes: mudem o nome. Vocês não praticam capoeira. Mudem o nome do que vocês fazem. Vocês não praticam capoeira. Quando você baixa no pé do birimbau para iniciar um jogo e você está ali, ó, com sua cabeça, com seu ori, abaixo do seu mestre e reverenciando um birimbau, você está saudando algum. Mudem de nome. O que vocês praticam não é capoeira. Assim como quem vende bolinho de Jesus, mude de nome. Não use o nome de acarajé para vender. Porque isso é apropriação cultural e de jeito nenhum o que vocês fazem lembra de verdade o que é a verdadeira capoeira e o que é o verdadeiro acarajé. Nossa, que roda
que roda de axé, vou dizer assim, né? Mas eu estou com essa triste missão de chamar o adeus a Deus, né? E gostaria de saber se a Tâmara ou o Rossano querem fazer algumas considerações finais e depois para a gente fazer o nosso adeus a Deus aqui da nossa roda. Aqui é só gratidão, né? Queria deixar um axé para todo mundo e aqui pedir a licença aos orixás para me retirar e dizer a vocês que para mim foi uma alegria poder estar aqui discutindo e trazendo um pouco daquilo que a experiência foi nos trazendo, né, ao longo do tempo. E foi uma alegria estar aqui com a Tâmara Azevedo, com essa fala potente, mostrando que nós temos ainda gente forte para lutar. E isso me alegra muito. Eu deixo aqui a minha gratidão. Eu quero também agradecer a oportunidade, parabenizar o Fórum de Capoeira de Floripa, dizer que a gente tem muito para lutar junto ainda, né? Que nós aqui da Bahia estamos 100% à disposição sempre de vocês, sempre que for necessário, né? Que a luta é árdua, mas que a gente não pode pensar em um segundo em desistir, né? Quero usar as palavras, professor, e lhe agradecer pelo brilhantismo da fala, mas nesse momento eu vou encerrar aqui a nossa roda, nosso debate, com uma citação. Uma citação a um espírito, né? Um espírito de muita luz, que se chama Tiriri. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele não vai poder ser patrimonializado, porque, afinal de contas, ele é um Exu, né? E um Exu que tem uma história no planeta muito forte. Ele é um único Exu, e aí eu falo e me arrepio toda, que nós temos registro aqui na Bahia que joga capoeira, né? O pai de santo não é capoeirista, só para vocês saberem. E Tiriri, todas as vezes que ele vem à Terra e que nós temos esse contato com ele aqui, ele sempre diz uma frase, né? E a frase que Tiriri sempre nos diz é o seguinte: eu estou aqui para saber se vocês estão honrando o sangue derramado de nossos antepassados. É por isso que eu estou aqui. Então, com essa fala de Tiriri, eu encerro a minha fala dizendo que é uma responsabilidade de cada um de nós, tecer essa rede e fortalecer nossos patrimônios no Brasil. Muito, muito obrigada a todos e um prazer enorme dividir essa mesa com vocês. Um grande abraço. Valeu, camaradas. Também em nome do Fórum da Capoeira da Grande Florianópolis, né, agradeço a presença da Tâmara, a presença do Rossano, né, nessa roda super especial com esse tema tão importante, né, para os capoeiras, né. Agradecer todas e todos que estiveram aqui com a gente, né, pelo Facebook, né. Também gostaria de fazer um agradecimento especial para a comissão que organiza essas rodas virtuais, que está aqui junto comigo, né, com a gente, a Kerly, né, o Vitinho, a Nanda e o mestre Habibs, né, que a gente está nos bastidores aí organizando essas rodas, já que a gente não pode estar junto na rua, nas rodas, né, a gente ainda está em isolamento, a situação aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, está bem crítica, né, com a pandemia. Então, para a gente não sofrer tanto com a saudade, com a distância da capoeira, a gente está se encontrando nas rodas virtuais aqui do Fórum da Capoeira. E gostaria também de homenagear o nosso camarada Vitinho, que está encerrando mais uma gestão, né, como coordenador do Fórum da Capoeira. Então, um salve para o Vitinho,
e espero que ele, na segunda-feira ele continue, né, à frente, né, junto, né, com a gente, né, na coordenação do fórum. Então, a gente tem um presentinho para ele aqui, deixa eu ver se eu consigo. É um presentinho daqui da comissão das rodas para o Vitinho, né? Depois a gente vai ver como é que vai entregar, né? Então, um pequeno mimo, como a gente diz, né? O nosso querido Vitinho. E é isso, gente. O sentimento é de gratidão e de saudade, né? A gente deseja que todos e todas tenham muita saúde nesse momento, que eu acho que nesse momento é o que está mais importando, né? A gente se cuidar, né? E gostaria também de terminar, de finalizar essa nossa grande roda com um poema, né? Eu não vou ser tão boa quanto o Rossano nos seus poemas lá. Quem ainda não viu, segue o Rossano lá no Instagram e no YouTube, que está fazendo um lindo trabalho, lendo os poemas lindíssimos, e em breve vai ter poemas dele também, que ele já contou aqui para a gente. Então, eu gostaria de ler um poema, né, que tem a ver com essa luta de resistência, né? O nome do autor é um ícone no movimento negro, que é o Carlos de Assunção, né, um paulista, senhorzinho, né, muito simpático, né? E eu descobri o Carlos de Assunção agora, de um tempo para cá, umas aventuras aí da candidatura Mulheres pela Educação, onde a minha professora Joana Passos me apresentou o Carlos de Assunção. Então, eu vou ler esse poema para encerrar essa nossa roda, que foi de muito axé. A volta de Zumbi. Quando o Zumbi voltar, com a lança na mão, vai botar para correr esse povo engravatado, arrogante e valentão, que se julga dono exclusivo de tudo aqui, que humilha e discrimina, negro, índio, branco pobre. E ainda tem muito mais. Quando o Zumbi voltar, com a lança na mão, vai botar para correr esse povo desonesto e mau, que, abusando do poder, na maior cara de pau, arromba o cofre da nação e esconde em gavetas secretas, em paraísos fiscais, fortuna incalculável, que tanta falta nos faz. Quando o Zumbi voltar, com a lança na mão, esse povo da justiça, de Zumbi, não escapa, não. Valeu, camarada. Força na luta e até a próxima roda. Lembrando que segunda-feira temos a nossa assembleia para eleger a nova coordenação do fórum, né, nos próximos 2 anos. Valeu mesmo. Obrigada. Tchau. Axé. Valeu. Axé.